Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 olá! Se você está fazendo as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, e está tendo dificuldade, eu vou resolver aqui para você mais uma questão do PET. Venha comigo! Para você que é do terceiro ano do ensino médio, eu trago aqui uma videoaula preparada com muito capricho, com muito cuidado, trabalhando distância entre 2 pontos, na correção da atividade número 1, semana 1, terceiro ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Então, o cálculo da distância entre 2 pontos é quase que trabalhar com o Teorema de Pitágoras mesmo. Porque o Teorema de Pitágoras, ele nos permite calcular a distância entre 2 pontos. Aqui no caso, diz assim, determine a distância entre os pontos A e B em cada caso. Para resolver esse tipo de situação, eu tenho 2 caminhos a seguir, mas na verdade os dois são basicamente a mesma coisa. Podemos trabalhar pela fórmula, distância de A em B é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, onde o x e o y tem que ficar muito claro o seguinte, x é sempre o primeiro elemento aqui, ó, e y é o segundo. Por que isso? Porque no abecedário o x vem antes que o y. X, y, w, z. Então o x vem sempre antes que o y no abecedário. Também aqui no par ordenado é assim. Nesse par ordenado o primeiro é o x, xa. Por quê? Porque no abecedário o x vem antes que o y. Nesse par, o x é o 7, xb. O y nesse par é o 4 e o y nesse par também é o 4. Aplicando a fórmula aí, nós vamos ter, no lugar de xb, nós vamos ter 7, né? No lugar de xa, menos 2. Porém, tem que estar atento ao seguinte, tem um menos aqui, tem um menos aqui. Então, tem que colocar os dois, não pode esquecer. Aqui, no caso, yb é o 4, ya também é 4. Resolvendo isso aí, olha, nós vamos ter menos por menos mais. 7 mais 2 dá 9 ao quadrado, 0, né? Porque 4 menos 4. 9 ao quadrado, 81, cuja raiz é 9. Nós temos que lembrar do gráfico, onde o eixo horizontal é o x, o vertical é o y. O primeiro ponto aqui, o ponto A, sai do menos 2 no eixo x, que o primeiro é o x, chega na altura 4 do eixo y, porque o segundo é o y. E aí tem um ponto. O segundo ponto sai do 7 e chega na altura 4, ponto B. E olha que bacana, a distância aí ficou muito simples de visualizar. Lembrando que módulo, mesmo esse 2 aqui sendo negativo, se trata de módulo. Módulo é medida de comprimento. Você não mede nunca uma casa e fala deu menos 8 metros. Sempre que você medir comprimento, vai dar um resultado positivo. Por isso que deu 9, 7 de um lado, 2 do outro. O item B, o xb aqui, o x do ponto B é 5, o xa, o x do ponto A é 8, o yb, o y do ponto B é menos 4, e o ya, o y do ponto A é 2. Né? Fazendo as contas aí, a gente vai ter 5 menos 8, menos 3, menos 4 com menos 2, menos 6. Se você deve 4 para uma pessoa, deve 2 para outra, deve 6. 3 ao quadrado aqui dá 9, 6 ao quadrado 36. Raiz quadrada de 45. Você poderia colocar também 3 raiz de 5, porque raiz de 45 ou 3 raiz de 5 é a mesma coisa. Mas vamos demonstrar isso aqui graficamente, porque aqui ainda é mais fácil de visualizar a questão do Teorema de Pitágoras. Esse ponto sai do 8 e vai até o 2 de altura. Esse ponto sai do 5 no eixo x, chega na altura menos 4, então tem que descer. E aí ligamos aqui e olha que bacana, dá para criar um triângulo retângulo aqui em cima. Esse cateto do 5 ao 8 dá 3, esse cateto do 2 ao menos 4 dá 6, porque pega 2 de um lado e 4 do outro, e esse lado maior eu chamo de D. Então, como tem triângulo retângulo, eu posso utilizar Teorema de Pitágoras. E, só reforçando, o Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, catetos ao quadrado, 6 ao quadrado, 3 ao quadrado. Como potenciação e radiciação se anulam, eu aplico a raiz quadrada, ela anula esse expoente aqui. Sobrou D igual a raiz de 45, conforme foi encontrado pela fórmula. Basicamente é a mesma coisa. Agora, no item C, o xb vale 2, menos o xa que vale 0. O yb vale 2, menos o ya que vale 0. 2 menos 0 é 2 mesmo, ao quadrado dá 4. O mesmo ocorre com esse parêntese. 4 mais 4, 8, que não tem raiz exata, então raiz quadrada de 8. Ou
então você pode colocar 2 raízes de 2, porque 8 é o mesmo que 4 vezes 2, e 4 teria raiz para sair um 2 aqui. Mas eu estou deixando dessa forma mesmo. Agora vamos demonstrar isso no gráfico. O eixo X, esse camarada aqui sai do zero e vai até a altura zero. Então ele nem vai, ele fica parado. Esse camarada aqui sai do 2, que está aqui, e sobe até a altura 2 do eixo Y. O primeiro é X, o segundo é Y. E vamos ligar isso aqui, criar um triângulo retângulo e trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Qual é a distância aqui? Se daqui aqui dá 2, se daqui aqui dá 2, basta usar o Teorema de Pitágoras que a gente acha esse. D ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui dá 4, aqui dá 4. D ao quadrado igual a 8. Radiciação anula a potenciação. D é igual a raiz quadrada de 8, conforme já havia sido encontrado na fórmula. O último item, o item D, o XB vale 2, né? Aqui XB menos XA, o XA vale menos 1, tem que ter cuidado, menos daqui, menos de lá. O YB vale 5, o YA vale 6, 5 menos 6, olha, YB menos YA. 2 menos menos 1 vai dar 2 mais 1, porque menos por menos vira mais aqui dentro, olha. 5 menos 6 vira menos 1. 2 mais 1, 3, e menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Então, raiz quadrada de 10. Também no gráfico tem que dar a mesma coisa. Eu pego aqui esse ponto do menos 1, subo até a altura 6, é o ponto A, né, na esquina. Eu pego esse ponto, saio do 2 no eixo X, porque o primeiro é X, chego na altura 5 do eixo Y, e assim eu posso ligar esses dois pontos, né, e criar um triângulo retângulo. E quando se fala em triângulo retângulo, a gente pode utilizar Teorema de Pitágoras. E a hipotenusa desse triângulo eu chamo de D, D de distância. Esse catetinho aqui mede 1, porque do 5 ao 6 é 1. Esse cateto maior mede do menos 1 até o 2, mede 3, né? Um de um lado, 2 do outro. Então, no Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Chegando, assim, no mesmo valor aqui, raiz quadrada de 10. E não perca a próxima aula, que eu estou preparando com muito capricho, aguardando por você. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática e compartilhe essa ideia com seus colegas, ok?